E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e, como prometido, acordei cedinho pra assistir aos episódios 6 e 7 de Pretty Little Liars Original Sin e comentar tudo aqui com vocês. Os dois novos episódios da série chegaram ao HBO Max nesta quinta-feira e, assim, muitas coisas aconteceram, novos detalhes da história foram revelados, os traumas das meninas a gente soube mais detalhes também do que aconteceu e eu acho que eles já encaminharam bem pros 3 episódios finais da série que vem semana que vem. Se você já gosta dessas análises semanais, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas e também se inscrever no meu canal, porque vão ter outros vídeos de PLL também e, claro, a análise dos últimos episódios na semana que vem. E agora, bora começar lembrando que tem spoilers de tudo que acontece nos episódios 6 e 7. Bom, vamos começar com Tabby e Imogen, né? Comentar a jornada delas nesses 2 primeiros episódios, até porque a primeira cena que a gente tem é das duas falando sobre os traumas, e justamente o que a gente imaginou nos episódios anteriores, as duas de fato foram abusadas sexualmente. E aí a Tabby conta a história dela, que ela estava no cinema com o Chip e o Wes trabalhando lá, e aí o pessoal da escola apareceu e chamou ela pra ir nessa festa da fogueira. Lá na festa da fogueira ela bebeu, mas dá a entender assim, porque ela disse que ela não bebeu muito e se sentiu tonta. Então dá a entender que tinha assim alguma coisa na bebida dela. Enfim, ela bebeu, ficou tonta, foi parar no meio da floresta e ela disse que acordou com uma pessoa já em cima dela, né? Um homem, mas ela não sabe dizer quem foi, ela não tem essa memória. Então tudo ela busca saber quem foi, né? E ela até diz que achava que tinha sido o Tyler, mas descobriu que o Tyler não estava em Millwood no dia da noite dessa fogueira aí, né? Então não foi ele, e ela tá ali muito curiosa pra saber quem é, e na verdade é algo que assombra ela, né? A Tabby é muito mais assombrada por esse trauma do que a própria Imogen, porque a Imogen não lembra nada do que aconteceu. No começo ela fala que não se sente confortável pra falar, só confirma que ela de fato foi abusada sexualmente, mas depois, quando elas já estão ali na road trip delas, na viagem, a Imogen conta que foi na mesma noite em que ela brigou com a Karen, e aí depois do vídeo, né, que ela pegou o Tyler fazendo, ela, enfim, devolveu a Karen pra Kelly, fez ela se recompor, e aí ela foi pra praia, e na praia simplesmente as memórias dela acabaram, e ela acordou no dia seguinte, sem calcinha, com o vestido manchado de sangue, e depois ficou grávida, né? Foi justamente naquela noite que ela engravidou. Então ela não sabe, não tem nem ideia de quem é o homem que engravidou ela, né? Eu acho que a gente não pode nem chamar de pai, porque, enfim, não é uma situação em que ele é o pai ali, mas, enfim, também muito traumático, mas isso a gente percebe que não tem um trauma na Imogen do jeito que tem na Tabby. A Imogen tem tanto mais trauma que isso, o fato dela ter esquecido completamente, ajuda ela a lidar um pouco com o fato, eu imagino. Porque ela parece, assim, muito mais não assombrada do que a Tabby, por exemplo, que até a perspectiva de encontrar qualquer cara pra Tabby é uma coisa que não dá pra ela. Ela tem realmente, assim, coisas que a afetam no dia a dia. A Imogen aprendeu a lidar com isso, né? Agora ela tá lidando com uma gravidez e com a morte da mãe, que, enfim. Toda vez eu falo aqui e continuo falando, a Imogen, Jesus Cristo, coitada, não sei como ela aguenta, porque é só desgraça. Mas, enfim, depois desse momento muito fofo, as duas, assim, perfeitas. Eu amei a amizade delas nesse episódio, desde o começo, né? As duas são as mais próximas, mas nesse episódio foi muito legal como elas realmente se uniram e tiveram vários momentos juntas, porque aí elas vão investigar de vez ao passado da Angela. E aí, Tabby e Imogen vão, então, primeiramente encontrar o Joseph, que na verdade é o Crazy Joe, o Joe louco, que é o cara que ligou pra Imogen no episódio anterior, falando que tinha informações sobre a Angela, a relação das mães delas com a Angela e também a família. Só que no episódio passado eu tinha achado que ele podia ser eu agora não acho mais não, eu acho que ele é só um cara lá muito aleatório que queria ganhar uma grana e foi dar informações pra elas, porque é justamente isso que acontece, né? O Joe chega, ele conta que ele costumava ser amigo da Angela na escola, ele tinha uma crush nela, mas a Angela, quando foi adotada pelo grupo ali das meninas populares, as mães delas, ela virou outra pessoa e começou a largar o Joe, deixou ele de lado. Mas ele sabia que as meninas estavam fazendo mal pra Angela. E aí ele diz que depois que a Angela morreu, a mãe dela surtou
contou, né, a mãe dela foi até a escola com uma faca na mão, uma coisa bem doida, querendo matar os alunos, mas ele disse que ela não foi pra mesa das mulheres, ela foi pra mesa dos caras. Isso já é uma pista do que a gente vai descobrir depois, guarda aí. Mas enfim, ela foi pra mesa dos caras, aí conseguem contê-la nesse momento e ela é levada para nada mais, nada menos que o Radley Sanitarium, que quem assistiu Pretty Little Liars original sabe que foi uma grande instituição na série original, fica em Rosewood. E é aí que Tabby e Imogen decidem ir para Rosewood. E a gente entende que a série, apesar de ser chamada pela própria HBO Max de reboot, que é quando você conta a história com outros personagens, né, conta a mesma história com outros personagens, na verdade ela tá quase mais pra um spin-off, porque um spin-off é uma série derivada que se passa no mesmo universo, e a gente agora entende que Pretty Little Liars Original Sin se passa no mesmo universo, de fato, de PLL. E nos episódios anteriores eles já tinham dado uma dica disso, né, porque o nome do remédio da mãe da Noah tá Caleb Rivers. Caleb, sim, o Caleb de PLL original. Ele aparece lá, enfim, a gente já tinha surgido isso, eu não tinha reparado, mas agora a menção aqui, então realmente tá ali no mesmo universo compartilhado. Então tem chances agora da gente ter uma aparição surpresa, referências, viagens ali entre uma cidade e outra. É muito parecido com o que acontece com o reboot de Gossip Girl. Bom, e aí então as meninas vão pra Rosewood pra visitar o Radley Sanitarium, que agora virou o Hotel Radley, né? Isso já tinha acontecido em PLL, mas elas decidem visitar de qualquer jeito pra ver se tem algum ex-funcionário que saiba contar o que aconteceu ali. E é muito engraçado, agora só um parênteses, da mãe da Angela ter ficado louca, ter surtado, ter sido levada pro Radley Sanitarium, porque a gente sabe que a mãe da Kelly e da Karen também parece ter algum problema ali, né, mental, algum trauma que foi causado que deixa ela mais lenta. Então eu ainda acho que tem alguma coisa relacionada entre a família Beasley e a família Waters. Mas voltando, elas vão para o hotel, chegam lá, e aí o cara que tá ali no saguão, né, o recepcionista, que chama Jeff Segar, eu dei um pause ali pra ver o nome dele, pra ver se tinha alguma coisa relevante, acho que não tem, mas fica aqui a informação, ele avisa elas que sim, tem um funcionário que trabalha no hotel, que trabalhava no Radley Sanitarium, e é ninguém mais, ninguém menos que o Ed Lamb, que é um cara que também foi, assim, muito mencionado em PLL, ele não apareceu tanto assim, não tinha uma grande imagem na cabeça, mas também, assim, o crossover que a gente tem ali de personagens voltando é esse tal do Ed Lamb. Só que ele fala que elas não podem esperar lá, a não ser que elas sejam hóspedes. E aí, a Imogen cata o tufo de dinheiro que ela ganhou lá na festa de Halloween, o dinheiro que ela deveria usar pra se sustentar, porque ela descobriu que a mãe dela tá cheia de dívidas e ela quer manter a casa. Ela começa a gastar, assim, ó, dá um tufo de dinheiro pro cara, tá gastando dinheiro assim à toa, deu um tufo de dinheiro pro Joe Crazy lá. Eu fico pensando, Imogen, você não precisava se sustentar, por que ela tá jogando dinheiro fora? Isso me deu muita agonia. Só um outro parênteses aqui. Fiquei muito agoniada com a Imogen jogando dinheiro fora, sendo que a mãe dela deixou dívida pra ela. Mas enfim, elas ficam lá hospedadas, tem mais momentos fofos, e enquanto a Tabby resolve dar uma volta pela cidade pra conhecer mais, a Imogen fica por lá e descola um encontro no café da manhã com o tal do Ed Lamb. Enquanto isso, a Tabby passeia, e aí ela entra justamente numa livraria, que é a livraria de ninguém menos que Ezra. Então agora a gente já tem Caleb e Ezra mencionados aí de uma certa forma. Mas ele não aparece, a gente só vê que é a livraria dele por ali. E aí ela tem um encontro com um cara de Rosewood que tenta dar em cima dela e parece legal até um certo ponto ali, porque depois ele reaparece no próximo episódio, mas a gente já volta nisso. Mas enfim, ele parece legal, chama ela pra conversar, e aí ela acha que pode dar certo, mas novamente o gatilho ali do trauma que ela sofreu aparece, então ela nega. É só uma voltinha que ela deu pela cidade pra gente entender um pouco mais desse trauma e também ter a referência do Ezra's Books. Vamos agora pro café da manhã com Ed Lamb, porque tem muitas revelações aí, né? O Ed Lamb conta que trabalhou no Radley Sanitarium, e aí ele entrega pras meninas o livro de visitas da Rose Waters. E aí elas descobrem que a Rose Waters foi visitada 6 vezes pela Angela Waters. Só que Angela já tava morta, né? Então quem foi? E elas percebem que a assinatura ali são feitas por pessoas diferentes, são assinaturas diferentes. Então, diferentes pessoas foram visitá-las. E aí, elas mostram a foto das mães jovens e o Ed Lamb confirma que foram as mães delas que visitaram. Provavelmente por
culpa pelo que aconteceu. Só que as mães dela são 5 e tiveram ali 6 assinaturas. Então tem uma pessoa extra que foi visitar Rose Waters no Radley Sanitarium, mas ninguém sabe quem é. E aí volta de novo a teoria de que a Angela, eu falei que ela tinha um filho, né? Talvez tenha, mas as pessoas depois surgiu aí uma teoria de que a Angela tinha um irmão. Por quê? Tem uma foto naquela maleta que Ei pega nos últimos episódios ali na festa de Halloween, que era uma foto da Angela com um menininho. Então as pessoas começaram a achar que podia ser o irmão dela. E aí vai que o irmão dela tem um nome, na verdade, que começa com A e foi o irmão que foi visitar a mãe. Faz também muito sentido, continuo achando que A é relacionada com a Angela de alguma forma. Mas a teoria do filho não caiu por água abaixo, porque durante essa conversa no café da manhã com o Ed Lamb, a Imogen e a Tabby descobrem que a Angela foi estuprada, assim como elas, né? Muito doido. E aí ele diz que a mãe da Angela, enfim, surtou porque ela foi estuprada e depois, né, teria cometido o suicídio ali. E por isso mesmo, a mãe da Angela, quando ela entrou na escola, ela não foi atrás das meninas, ela foi atrás dos caras, porque foi um dos caras ali, provavelmente, que estuprou a Angela. Então aí tem uma grande saga. A gente só não sabe, assim, se ela foi estuprada e já cometeu o suicídio muito em seguida, ou se de fato ela engravidou, teve o filho, e aí, enfim, que ela depois morreu, né, seguindo toda essa lógica de ter tido um filho naquela época, porque eu ainda não descartei essa teoria. Enfim, a saga das duas no episódio 6 é bem grande, elas descobrem várias informações, e aí no episódio 7 as duas não têm grandes momentos. O que a gente sabe do episódio 7 é que a Tabby ainda tá lidando com os traumas, elas conversam sobre contar o que aconteceu pra polícia. O problema é que a polícia é liderada pelo xerife Beasley, que é um escroto, que não gosta delas, né? E aí elas sabem que tem uma delegada lá, que é uma mulher que pode ajudá-las, mas a Tabby, quando vai lá tentar conversar, não consegue contar. A Tabby tenta conversar com a enfermeira da escola também, mas também não sente momento. Ela, enfim, ela tá ali muito traumatizada, né? E aí elas decidem contar pras meninas no final o que aconteceu, né? Pras amigas saberem pelo menos ali o que elas passaram. Mas enfim, a Tabby fica um pouco nisso, e enquanto isso a Imogen recebe uma tarefa da escola de cuidar de um bebê da aula de, enfim, de adultos, sei lá, nos Estados Unidos tem essas coisas, né? E aí ela tem que formar duplas, e o Chip, o amigo da Tabby, se oferece pra fazer dupla com ela. E aí eles, enfim, criam um bonding ali, né? Uma relação, ele ajuda ela nas questões do próprio bebê dela, de adoção, se ela vai dar pra bebê pra adoção ou se não. Mas assim, gente, pessoas muito bonzinhas, a gente suspeita. Tá muito bonzinho, o Chip é muito bonzinho. Eu achei fofo, achei fofíssimo. Mas até o episódio anterior, ele tava completamente caidinho pela Tabby. Aí agora ele já gosta da Imogen. Achei estranho isso aí. Achei estranho quando a moça ali do centro de adoção foi perguntar, achou que ele era o pai e ele afirmou que era o pai. Estranho isso aí. Até porque na propaganda, na promo que foi liberada dos episódios 8, 9, 10, a Tabby fala sobre, normalmente em casos de estupro, é tipo 9 em 10 chances de ter sido alguém próximo de você. Enquanto isso, mostra a imagem do Chip e do Wes. Então, a gente ainda tem que desconfiar disso aí. Dito isso, achei fofo. Queria que o Chip fosse inocente, mas não tenho certeza. Basicamente, a saga da Tabby e da Imogen nesses episódios foi essa. Foi longa e agora a gente vai passar pra Farrah, porque também teve bastante coisa, especialmente no episódio 6, que é chamado de cicatrizes, e realmente, assim, a gente tem as cicatrizes metafóricas da Imogen e da Tabby, e tem a cicatriz literal da Farrah, né? Logo no começo a gente vê que ela tem a cicatriz gigante nas costas, que é um problema, ela sempre tenta esconder o que aconteceu, porque ela fez uma cirurgia para correção de escoliose quando ela tinha 8 anos para conseguir continuar dançando, né? E aí isso é algo que guia todo o episódio, a relação dela com a mãe. A mãe, inclusive, sugere dela fazer uma cirurgia plástica para esconder a cicatriz, porque ela acha que é feio e ela vai ficar mais bonita e mais forte se ela esconder a cicatriz. E aí a Tabby chega aí no médico, o pai dela é muito contra isso, mas aí ela fala, não, eu quero ir. Só que no médico ela percebe que talvez ela não queira, ela tava só seguindo uma coisa que a mãe dela queria, e as duas discutem. A Farrah percebe que tudo que ela fez foi pra conseguir a aprovação da mãe, não era algo, enfim, dentro dela. Questiona sobre a cirurgia que ela fez
quando tinha 8 anos, porque não é normal uma criança de 8 anos fazer cirurgia de escoliose quando ainda tá se desenvolvendo, mas a mãe jura de pé junto que foi um conselho do médico que ela precisava fazer. No meio disso, simplesmente a Kelly agora é a nova Black Swan, né, a nova Cisne Negro. Ela conseguiu, depois de que ela falou do surto da Farran pra Madame Geary, sobre, enfim, ela ter achado que era Karen e não sei o que, mas ela conseguiu o papel de Black Swan, mas ela deixa bem claro pra Farran que, assim, você só não foi expulsa do balé porque eu pedi pra você ficar. Então ela dá uma demonstração de poder ali. E aí tem uma cena dela com o Greg quer partir pra cima. O Greg tem uma atitude suspeita, que ele fala que as meninas da escola gostam do sexo bruto, que já é um pouco estranho ali, porque ele não sai diretamente quando ela pede não. E assim, o que a gente espera do Greg? Nada, né? Mas ele consegue ser pior. Mas enfim, tem uma relação. E aí nesse momento, Ei tá observando. E como eu falei nos episódios anteriores, no episódio do Halloween, a A tava observando o momento em que a Farran começou a questionar a Kelly sobre ser Karen ou não, que dá todas as pistas ali, né? Você tem a cicatriz no pé, você tá falando como não sei o que lá, e aí a própria A começa a suspeitar também de que a Karen sobreviveu no lugar. Então, realmente, a gente confirma que a A queria a Karen morta, né? Queria realmente matar a Karen naquele momento, porque ela tem a missão ali, ele tem a missão de destruir os bullies do colégio. Então, se a Karen tivesse sobrevivido, ele ia matar naquele momento, porque aí depois, no momento em que a Kelly fica sozinha, a aparece ali e começa a perseguir ela com uma faca e questionando se é Karen ou Kelly. Ele não fala ali, mas ele tinha mandado a mensagem anterior sobre quem ela era, e aí ele só sai de perto e desiste de matá-la quando ela insiste que ela é a Kelly. E aí eu acho que ela é a Kelly mesmo, a não ser que ela seja uma atriz muito boa, mas eu acho que é a Kelly e a Karen morreu. Será? Não sei, mas eu acreditei. Eu acreditei e a também, porque deixou ela em paz. Só que a Kelly ficou pensando muito que, na verdade, era o Henry que tava ali, né? Porque é a fantasia dele, mas ao mesmo tempo ela achou que a Farran tinha mandado o Henry perseguir pra ela largar o posto de Cisne Negro e a Farran conseguir ser a protagonista de novo. E é isso que ela faz. Mas na verdade não foi a Farran. Mas será que foi o Henry? Acho suspeito também. Ele é outra pessoa muito boazinha, que eu acho desde o começo que não tem nada a ver com a Farran, não tem nenhuma química entre os dois. E aí pode ser que ele esteja forçando um relacionamento com a Farran ali. Não sei, mas também é suspeito, eu não confio em nenhum homem dessa série. Enfim, aí durante ainda essa saga, a Farran arrasa como Cisne Negro. Ela tem a moça da faculdade lá que vai observá-la, ela faz a apresentação, e aí, enfim, a Kelly ainda expõe que ela tem escoliose e a moça fala, então eu fiquei ainda mais impressionada, então ela tá num momento bom da carreira. Só que aí, no meio disso, ela recebe uma mensagem de A, falando, né, que a mãe dela sabia desde o começo que ela não deveria fazer a cirurgia, e A coloca no armário dela o prontuário do médico, que o médico aconselhou ela não fazer a cirurgia, e a mãe que fez ela fazer. E aí, no dia da apresentação do Cisne Negro, ela coloca lá a foto dela com uma cicatriz nas costas e expõe a mãe, fala que a mãe que fez ela fazer a cirurgia contra a vontade. E aí as duas, enfim, tem um grande embate. A mãe da Farran nem assiste a apresentação do Cisne Negro, entra no carro e sofre um acidente, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas enfim, essa foi a grande saga da Farran. E no episódio 7, ela vai conversar com a Kelly, ela descobre que a Kelly foi atacada, mas a Kelly tem certeza que foi ela e não quer chegar perto dela. As duas têm essa grande rivalidade aí. Mas enfim, a Farran sabe que não foi, mas quem foi então? Fica essa dúvida no ar. Bora falar rapidinho da Noah aqui agora. Noah teve já um momento de perseguição dela nos últimos episódios, né? Então eu acho que nesse 6 e nesse 7 ela ficou um pouquinho mais apagada, mas teve uma jornada aí, né? Ela tá tendo problemas com o Shawn, principalmente em relação à mãe. A gente descobre agora que a consequência dela ter denunciado a mãe pela posse de drogas por ter roubado drogas do hospital, foi que a mãe foi demitida. E aí ela não quer abandonar a mãe nesse momento, porque ela pode ter aí a recaída, enfim, ela não quer fazer isso. E aí ela é chamada pra voltar pro time de atletismo e ela diz não. E o Shawn fica indignado por ela desistir de uma oportunidade por conta da mãe, né? E aí o Shawn aparece na casa da mãe da Noah pra cobrar a mãe pelo que aconteceu. Ele fala, enfim, que a filha tá abrindo mão de um monte de coisa por conta dela, que é uma dependência e não sei o que lá. E aí eu fiquei assim, cara, não é da conta dele. A Noah tem uma relação com a mãe, é uma coisa muito difícil. A Noah explicou pra ele que a mãe tem uma doença que é muito difícil de lidar.
Então, assim, achei que foi totalmente desnecessário. Só que aí a atitude da mãe da Noah é ficar brava com ela. Eu achei que a atitude da mãe da Noah seria ficar culpada, se sentir mal, ter um remorso e uma culpa ali pelo que aconteceu. Não, ela fica brava. Eu fiquei brava também. Eu não gostei. Eu achei, tá bom, então larga essa mulher aí. Folgada, mano. Mas coitada, né? Ela sofre. Mas enfim, a mãe fica indignada, vai cobrar a Noah por ter contado pro Sean o que aconteceu. E aí ela decide não aceitar uma proposta que a Noah tinha conseguido pra ela, porque pela enfermeira da escola, a Noah pediu pra mãe conseguir ter o trabalho recuperado, né? Porque ela sabia que a mãe gostava muito de ser enfermeira. E aí a enfermeira consegue recuperar desde que a mãe dela passe 30 dias na reabilitação. Mas depois do que o Sean faz, a mãe desiste de ir pra reabilitação e decide trabalhar na pizzaria. O que ainda atrapalha a Noah a voltar pro atletismo, porque ela decide voltar então, depois dessa briga com a mãe. Só que aí ela come pizza de pepperoni todos os dias e não tá treinando bem. É muito bom isso. Mas enfim, ela volta lá pro treino. E aí, justamente por ela não tá tão em forma quanto antes, a treinadora do time aconselha ela um treinador particular ali pra treinar o que tá acontecendo. E o treinador diz que o problema dela é que ela tá sem fôlego, ela não tem ar suficiente. E aí ele aconselha ela a usar um inalador, tipo uma bombinha de pessoas que têm asma. E aí ela fica muito em dúvida se ela deve usar ou não, porque ela acha que isso é uma forma de trapacear, que é uma forma, enfim, de usar uma coisa ali que não é natural, né? Provavelmente, mais ou menos assim, que ela pensa. Mas ela fala com o Sean e o Sean fala que praticamente todo o time do masculino usa e tá tudo bem e que ela não tinha que ligar. E ela começa a estranhar um pouco o Sean sobre como ele tá, a relação deles, o que tá acontecendo ali. Aí a gente tem o 7º episódio que é inteiro baseado naquela festa de carnaval, aquelas grandes feiras que tem, com roda gigante, vários brinquedos e, claro, a clássica sala de espelhos ali, que tem que ter num negócio de terror e suspense ali, pra ter uma cena de perseguição lá dentro, clássico. Tinha que ter um episódio de PLL também, mas enfim. Durante essa feira, ela tá com o Sean, e aí os meninos do time de Millwood acabam brigando com os meninos do time de Rosewood, incluindo o cara que tinha dado em cima da Tabby, que eu falei que a gente ia ver de novo. Então eles tretam aí, e uma dessas pessoas é o Sean, e o Sean vai muito pra cima, e a Noah meio que estranha isso nele, ela tá sentindo uma vibe ali estranha. E aí, filho, de novo, vem o que eu disse, não dá pra confiar nos homens dessa série, não dá. Mas enfim, continua assim. E agora a gente vai, de fato, pro grande plot do 7º episódio, que é a história da Mouse, né? A Mouse, a gente entende um pouco mais sobre ela nesse episódio, sobre tudo que ela tava fazendo, né? Conversando com caras que perderam filhas antes, assim, uma coisa muito doida. Falei que tinha coisa a ver com o pai dela. Toda essa história aí foi explicada de certa forma nesse episódio e tem a ver com esse festival aí, esse carnaval que acontece na cidade. O que a gente descobre no episódio 6 é que a Mouse e o Ash estão fofos, né? Eles estão criando uma relação muito legal, eles já têm nome de chip, que é Mesh, muito bom, adorei. Enfim, só que no meio disso, ela descobre que o Steve, que é o pai da Rachel, que ela ajudou a consolar no episódio anterior, continua atrás dela, ele ainda quer conversar, ele ainda fica mandando mensagem pra ela, ele ainda fica chamando ela por vídeo, mas aí você fica pensando, cara, a Mouse também foi muito inocente, né? Ela passou o número do celular dela, ela passou as redes sociais, ela passou o nome verdadeiro dela, ela encontrou pessoalmente com ele. Cara, é até estranho ela começar a ser perseguida depois de tanto tempo só, porque o primeiro cara podia já ter começado a perseguir, porque, enfim, ela não tomou muito cuidado, né, pelo jeito. Enfim, o Steve começa a ir atrás dela em todos os lugares, porque ele quer ainda ter essa relação com a filha, ele ainda vê ela como Rachel. Só que aí as coisas começam a ficar estranhas, ela não gosta disso. Aí ela vai pesquisar mais sobre ele, descobre o nome, descobre onde ele trabalha, vai cobrar ele, e aí ela descobre que ele tem uma relação com a mãe dela, que ele sabe todos os dados dela também, porque a mãe dela tem um grupo de apoio aí pra pais que perderam os filhos. Mas aí a gente descobre mais sobre qual é esse grande trauma da Mouse. Ela conta pro Ash, quando ela era bem pequena, a família dela, as mães, foram com ela no festival aí, no carnaval, e aí lá ela se perdeu por um tempo, e aí ela foi encontrar
encontrada por um homem, e esse homem foi indo com ela, assim, não chegou a sequestrar ela de fato, eles estavam tendo um bom momento. Só que aí, a partir do momento que as mães dela acharam ela, e ela percebeu o pânico das mães, aí ela percebeu que tinha algo errado, que ela não tinha notado ali. Mas quando ela conta que ela não sumiu por tanto tempo, você fica, ué, por que esse é um trauma tão grande, né? Eu acho que tem mais coisa pra essa história. E realmente tem mais coisa pra essa história. A mãe da Mouse, a Elodie, viu? Tô aprendendo o nome das mães agora. Mas enfim, a mãe da Mouse conta pra ela, então, o que aconteceu de fato. A mãe da Mouse, que tá nesse grupo de pais que perderam filhos e tudo mais, o que aconteceu foi que ela tava na faculdade, precisava de um pouco de dinheiro e decidiu ser barriga de aluguel pra um casal. Só que o que aconteceu? A mesma coisa que sempre acontece quando tem barriga de aluguel em filmes e séries. Ela gostou da criança, se afeiçoou ao bebê que tava na barriga dela, e quando nasceu, ela decidiu roubar pra ela, fugiu com a Mouse. Basicamente isso. E aí, o dia que a Mouse sumiu com o cara no carnaval, foi o próprio pai dela. Foi o cara ali que tava procurando a filha desde aquela época. Ele encontrou e não tava sequestrando ela de fato, ele tava querendo ter uma relação com a filha ali, né, tentando reencontrá-la. Mas o trauma da Elodie foi gigante. E, enfim, aí foi o que surgiu, toda a super proteção das mães ao redor, né? Mas eu ainda acho que esse casal, né, pai e mãe oficiais ali da Mouse, ainda podem dar o que falar nessa história. Não acho que estão só no passado, eu acho que ainda pode ter mais coisa por ali. Mas enfim, nisso a Mouse consegue colocar o Steve no lugar, fala que sabe, tem informações sobre ele, que se ele voltar e ir atrás dela, ela vai falar com as pessoas que trabalham com ele, vai expor e tudo mais. Então isso eu acho que a gente consegue controlar. Mas o encontro com o Steve serve pra ela saber mais sobre o passado dela, o que aconteceu. E aí também prejudica a mãe, né? Muito engraçado como em cada episódio uma mãe tá indo pro ralo, né? Tá acontecendo alguma coisa muito ruim. Então a gente já tem a mãe da Imogen, que morreu no primeiro episódio. A gente tem a mãe da Noah, que foi denunciada, né, por roubar as drogas, que recebeu a mensagem de A no começo do episódio, aí foi denunciada por roubar as drogas e foi demitida do hospital. Aí no episódio 6, a gente teve a mãe da Farran, que é a Corey, também recebendo uma mensagem, inclusive a mensagem dela que ela recebeu era uma pistolinha daquelas que eles usam pra tatuar, e aí tem o flashback mostrando de que a Corey fez a Angela tatuar a inicial do nome dela no braço e falando que todas iam tatuar também, mas aí enquanto ela tava tatuando, a Corey fugiu e deixou ela sozinha com uma tatuagem no braço, ainda tendo que pagar provavelmente, então mostra como ela também prejudicou a vida da Angela, e aí ela foi punida sendo exposta pela cirurgia que ela obrigou a filha a fazer mesmo contra os médicos, e aí sofrendo o acidente depois, né, porque ela tava completamente atordoada, e aí ela vai ficar pelo menos 6 meses com o gesso, meio que incapacitada ali de se mexer, de trabalhar, e o trabalho é muito importante pra vida dela. E aí agora no 7º episódio, a gente vê que a Elodie, que eles chamam de Dee, né, que é a mãe da Mouse, recebendo a ameaça que ela recebe diz respeito, assim, me encontre na sala de espelhos do carnaval, porque justamente ela tinha se encontrado lá com a Angela, e ela ficava com a Angela, mas quando alguém pegou as duas juntas, ela fingiu que a Angela tinha se atirado em cima dela, quando não era o caso, né? Então ela também foi muito prejudicial pra Angela. É muito doido como as 5 faziam mal pra Angela juntas, mas também cada uma tinha um interesse pessoal em relação a ela, né? Então, coitada, a Angela sofreu demais na mão dessas aí. Então, eu acho que tá certo. Que horror, né? Mas, enfim, cada uma tá recebendo sua troca ali, porque depois de expor toda a verdade sobre a Mouse, sobre ter fugido com a bebê ali, a mãe, a outra mãe, né, que eu agora não lembro o nome, mas enfim, a outra mãe abandona ela, diz que sai de casa ou tira ela de casa. Enfim, as duas dão a entender que vão se separar ali, pelo menos é o que a Mouse conta. Então, todas estão sofrendo ali as consequências das ações delas. E é muito interessante também como as consequências das ações
das mães tem um impacto direto com o que elas faziam antes. Então, por exemplo, a mãe da Noah ser demitida do emprego, ela perde o lugar da onde ela pegava as drogas, da onde ela roubava as drogas de acesso tão fácil. A mãe da Farran ter sofrido um acidente e ficado com uma marca no corpo, ter quebrado ali, ela vai ficar com cicatriz, que é algo que ela sempre condenou, mas é também algo que ela fez com a Angela. Ela fez uma cicatriz no braço da Angela com a tatuagem que ela forçou a Angela a fazer, né? Então agora ela tem essa tatuagem definitiva também em forma do gesso, da perna quebrada, do acidente físico que ela sofreu ali. Em compensação, a mãe da Mouse pegava a Angela em segredo e ainda condenou, falou que a Angela que tinha ficado com ela quando a Dev apareceu. E aí, em consequência, ela perdeu o amor da vida dela atual. Então as duas se separaram. Enfim, muito interessante como essa vingança entre as mães tá acontecendo aos poucos. Que pena que as filhas acabam indo ali de dano colateral, mas eu gosto dessa história do ciclo se fechando. E agora a gente vai ver o que vai acontecer com a mãe da Tabby. Provavelmente no próximo episódio vem algo aí pela frente. Ela que fica esperta. E é isso, 2 episódios aí com muitas revelações, muitos pensamentos, muitos questionamentos, muitos traumas sendo revividos e contados, e eu acho que já abre caminho para o que vai vir no final aí, na próxima quinta-feira, que eu tô muito ansiosa. O que a gente sabe é que provavelmente a gente vai descobrir sim quem é A, mas aí vamos ver como a história continua. Na promo dos próximos episódios, se eu dou um spoiler aqui, as meninas encontram uma pessoa com aquela grande fantasia de A, e essa pessoa aparentemente está morta. Mas será que é a mesma ou é o zelador que a gente não viu o corpo até agora e ele tá só fingindo, né? Ou a verdade. Então não sei, eu acho que muitas coisas vão acontecer. Tô ansiosa pra assistir e descobrir o desenrolar dessa história aí. E vocês? O que você achou dos episódios 6 e 7 de Pretty Little Liars Original Sin? Gostou do que eu comentei por aqui? Tem alguma outra coisa que eu não mencionei que você acha que foi legal pro episódio também? Gente, eu não comentei de Riverdale. Gente, quase pulei esse grande tópico aqui. Mas fica aqui um grande tópico, que é o Roberto Aguirre Sacasa, criador de Pretty Little Liars Original Sin, que também é o criador de Riverdale, colocou o Ed Lamb pra falar que depois que o Radley Sanitarium fechou, os pacientes que estavam lá foram pra outros sanatórios em cidades ao redor, incluindo o Sisters Quiet Mercy de Riverdale. Ele colocou Riverdale no mesmo universo de Pretty Little Liars. O que tem a ver? Nada. Riverdale é art comics e Pretty Little Liars é um livro da Sarah Shepard, não tem nada a ver, mas ele foi lá e enfiou porque ele quer fazer Riverdale durar. Riverdale já tá com a última temporada confirmada, vai começar a ser gravada, mas ele quer que os personagens continuem aparecendo, então ele abriu o caminho pra colocar um personagem de Riverdale no reboot de Pretty Little Liars se ele quiser. O problema é se os atores vão querer. Mas enfim, quando ele mencionou Riverdale, eu falei, não acredito que ele fez isso. Não é possível. Mas ele foi lá e fez. E que bom que eu lembrei de comentar nesse vídeo, porque assim, sem condições. Enfim, comenta qual foi a sua reação pra Riverdale em PLL por aqui. Vamos continuar essa conversa do episódio nos comentários e a gente se vê na próxima quinta-feira pra falar sobre o fim de PLL Original Sin. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho, porque assim, o vídeo não tem hora pra sair, quando ficar pronto ele sai, então você já tem que estar inscrito aqui com o sininho ativado pra receber notificação quando o vídeo sair. E é isso, a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo, na próxima quinta, vamos ver. Até!